Em toda a história do ser humano, a força tem sido a pedra angular sobre a qual se erguem impérios e reinos, transformando sociedades e gravando na eternidade os nomes daqueles que ousaram desafiar o destino. Mas não podemos nos enganar, pois não é apenas a força bruta que escreveu estes capítulos, mas também a força moral e espiritual, a resiliência dos que, com uma convicção inabalável, pavimentaram o caminho da prosperidade para os que o sucederam. Olhemos para as figuras que atravessaram os séculos, os líderes que mantiveram seus povos firmes diante da adversidade, os visionários que desafiaram tradições e convenções, transformando eras de trevas em períodos de luz. A força física de guerreiros que protegeram suas nações, a força moral dos que enfrentaram corrupções e injustiças, a força espiritual dos que inspiraram esperança mesmo nos momentos mais sombrios. Estes foram alguns dos responsáveis pelos alicerces que ergueram sociedades mais justas, mais prósperas, mais grandiosas e, sobretudo, sob o governo divino, o Criador, que sempre se apresenta com benevolência, compaixão e cheio de misericórdia para salvar aqueles que se convertem ao seu plano redentor. Em um mundo repleto de desafios e adversidades, homens e mulheres que, inspirados pelo Espírito de Deus, foram dotados de coragem e determinação, moldaram não apenas suas vidas, mas também o destino de muitos ao seu redor, além de nos inspirar a refletir sobre o poder transformador da força, seja ela física, moral ou espiritual. Narrativas bíblicas não são meras fábulas. São testemunhos vivos da capacidade humana de superar obstáculos e criar tempos de facilidade e prosperidade sob o governo da corte celestial, realizando os propósitos de Deus em sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Desta forma, imagine, por um momento, a figura imponente do juiz Sansão, cuja força descomunal não era apenas uma bênção, mas também um símbolo do potencial que o Senhor pode fazer residir em cada um de nós. Sua história nos ensina que a verdadeira força vai além do físico. Ela é a verdadeira justiça divina, em sua determinação por equidade e liberdade aos oprimidos. Quando Sansão se levantou contra os filisteus, ele não estava apenas defendendo sua nação, estava esculpindo um legado de resistência que ecoaria através das gerações vindouras. E o principal de tudo, estava mudando o curso do desequilíbrio da maldade, onde o dono de tudo sabe o momento certo de dar um basta. Porém, sua queda nos lembra que a força deve ser acompanhada de sabedoria, de honraria da sua origem, de dar a Deus o crédito de nossas vitórias, nossos sucessos. Também não se pode esquecer que a ascensão, a volta por cima, nos inspira a acreditar que mesmo nas horas mais sombrias, podemos nos reerguer e criar um novo amanhecer, pois podemos tudo naquele que nos fortalece. Agora, o que dizer do rei Davi, o jovem pastor que desafiou o gigante Golias? Em um ato de fé inabalável, Davi não apenas derrotou um inimigo colossal, tornou-se rei e despertou uma nação adormecida pelo medo. Sua coragem transformou-se em um farol de esperança para todos os israelitas, provando que a verdadeira força reside na convicção e na crença em algo maior do que nós mesmos. A história de Davi nos ensina que cada um de nós tem um propósito nas mãos do Senhor. O impossível aos nossos olhos torna-se possível para o Criador. O mais fraco torna-se um veículo com uma força interior capaz de transformar o imaginável em realidade. É essa força que pode moldar períodos de prosperidade e paz para todos ao nosso redor, pois não será pelos nossos esforços, nossas capacidades e sim pelo Espírito de Deus. Por fim, gostaria de elencar o profeta Elias, o homem destemido que desafiou os poderosos da sua época. Em um momento decisivo no Monte Carmelo, ele invocou a força divina para demonstrar a verdade, destruir as crenças pagãs e restaurar a fé em seu povo. A coragem moral de Elias não apenas trouxe renovação espiritual, ela acendeu uma chama no coração dos israelitas, levando-os a se reconectarem com suas raízes e valores, a retornarem na verdadeira adoração ao Senhor dos Exércitos.
Sua história é um poderoso lembrete de que a força espiritual pode ser uma força motriz para mudanças significativas em nossas vidas e comunidades, pois o Senhor se alegra com um coração sincero e contrito, precisando apenas construir uma verdadeira intimidade com Ele. Essas histórias não são meramente relatos do passado, elas são convites à ação. Elas nos instigam a refletir sobre nosso chamado. Como podemos ser usados pelo Senhor para criar tempos mais fáceis e prósperos para aqueles que nos cercam? Ao invocarmos o Espírito de Deus e abraçarmos nossa força física, moral ou espiritual, temos a capacidade não apenas de transformar nossas vidas, mas também de impactar profundamente as vidas dos outros. Portanto, ao olharmos para essas narrativas inspiradoras, somos chamados a cultivar nossa força interior baseada em nossa experiência, nossa intimidade e fé no Senhor, que é o início e o fim de todas as coisas, o Alfa e o Ômega. Que possamos ser como Sansão, Davi e Elias, pessoas dispostas a cumprir com o propósito de Deus e enfrentar desafios com bravura e fé. Que possamos usar nossa força, por intermédio do Espírito Santo, para moldar um futuro em que tempos difíceis sejam superados por períodos de abundância e paz. A jornada começa agora. É hora de despertar o gigante adormecido dentro de nós e estarmos dispostos ao verdadeiro avivamento. Quem não se comove com a tenacidade de um líder que, contra todas as probabilidades, recusa-se a ceder ao desespero? Quem não se impressiona com a coragem de uma alma que, mesmo sem espadas ou exércitos, vence batalhas apenas com sua convicção e sua fé? A força verdadeira não é a que subjuga, mas a que ergue. Não é a que oprime, mas a que ilumina. E é essa força que, ao longo da história, transformou desertos em jardins, miséria em abundância, dor em redenção. Essa força transforma o impossível aos nossos olhos, como algo tangível e dentro de nossos alcances. Então, a pergunta que se impõe agora é: seremos nós capazes de empregar todos os dons divinos, embrenhados em nossas forças, nossas capacidades, nossas bravuras e conhecimentos, não para nosso próprio proveito, mas para a edificação de um futuro ainda mais brilhante? A verdadeira grandeza está na crença da soberania divina, e não reside em apenas receber as bênçãos celestiais, mas em ter a coragem e a vontade de compartilhar e perpetuar os resultados e as obras provenientes dessa nossa submissão para gerações vindouras. Pois, homens fortes criam tempos fáceis, pela vontade e propósitos do Eterno. Quem tem ouvidos ouçam o que a palavra diz. Que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos nós.